Olá, meus amados irmãos, Deus é conosco. Meu nome é Gustavo Moraes e hoje nós vamos falar sobre confissão. Será que é mesmo necessário você se confessar com o padre? Segue com a gente. Eu tenho diversos amigos evangélicos, né? E outros também que não praticam nenhuma religião. E muitas vezes fui questionado do porquê danado que eu ia me confessar com o padre. Porque eu tinha que contar as podridões... Eita! Por que eu tinha que contar as podridões... Eita, não tá saindo não. Por que eu tinha que contar os meus pecados, aquilo que eu fazia de errado, para um cara que aparentemente não tinha nada a ver comigo? Vamos entender um pouco sobre isso? A gente pode ver de diversas formas. E eu podia dar uma explicação puramente na tradição católica para vocês. Mas vou dar uma colher de chá e vou explicar também um pouquinho pela palavra, já que muitas vezes ela é tão importante para muitas pessoas. Para mim também. Mas sim, de início, uma das coisas que a gente precisa entender é que sim, você não só pode, como você deve conversar e falar para Deus dos seus pecados. Muitas vezes eu escutei de várias pessoas dizendo assim: "Ah, Gustavo, mas eu me confesso diretamente com Deus." Graças a Deus que você faz isso. Mas eu diria que talvez não seja tudo que você precisa fazer para ter seus pecados perdoados. Sim, a primeira etapa para uma ótima confissão é que você converse com Deus e você diga: "Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Eu de fato vejo o meu erro e eu me arrependo do que eu tenho feito." Mas se a gente for analisar a história da humanidade, na verdade a história da salvação da humanidade, a gente percebe que Deus sempre, em toda a história, e na palavra vai dizer que Ele é o mesmo para sempre, ou seja, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus que até hoje vive conosco, Ele vai dizer que sempre precisou de mediadores. Sim, é fato que esses mediadores eles não conseguiram lavar os pecados daquela multidão de pessoas. Houve vários sacrifícios, houve diversos holocaustos, mas nenhum daqueles holocaustos conseguiu livrar a humanidade do pecado como aquele único holocausto que aconteceu na cruz, de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, isso é um fato. E por isso São Paulo é tão categórico ao dizer que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Sim, porque só através de Jesus vem a salvação para os homens. E aí, quando a gente para entender um pouco mais a palavra e mergulha nisso, a gente vai ver lá em João 20, Jesus ele vai dizer claramente para os discípulos: "Eu lhes dou o poder para perdoar os pecados." E ele vai dizer assim: "Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês não perdoarem serão retidos." E para a gente entender e se aprofundar ainda mais nisso, a gente vai um pouquinho mais para frente e ver os sucessores dos discípulos, aqueles diáconos, os presbíteros que ficavam nas igrejas particulares que eram criadas durante lá o apostolado de Paulo, por exemplo. E na carta de São Tiago, a gente vai ver lá em Tiago 5, na carta de São Tiago, no capítulo 5, ele vai falar de um momento em que ele está falando com os presbíteros de uma igreja particular. E ele vai dizer assim: "Olha, vocês presbíteros, vocês devem rezar por aqueles que estão doentes. E quando vocês rezarem e ungirem os doentes serão curados." Só que aí, logo depois, nessa frase, ele continua dizendo assim: "Devem-se vocês confessar-se um para os outros." Uns com os outros. Ou seja, ele está dizendo assim: pessoal, se confessem com os presbíteros. Sim, porque na frase anterior ele está dizendo: olha, presbíteros, rezem e serão curados. E na frase seguinte ele fala: confessem os pecados e os pecados serão perdoados. Ou seja, é uma cura só que acontece nesse momento. Uma cura tanto física como espiritual que acontece naquele momento. Mas tá, você deve estar falando: Gustavo, isso é balela, isso é conversa, não acredito nisso tudo. Então eu queria te perguntar: você acredita nos dons do Espírito Santo? Você acredita que algumas pessoas podem falar em línguas, outras têm dom de cura? Certa vez eu conversava com um amigo meu que é evangélico e ele falava pra mim: "Mas Gustavo, não acredito nessa coisa de confissão e tudo mais." E eu dizia: "Cara, tu tem algum dom do Espírito?" E ele disse: "Tenho, eu tenho um dom de cura." E eu dizia: "Tá massa. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acredita que Deus distribui dons para as pessoas e essa distribuição de dom, ela deve ser usada, o dom ele não deve ser retido, mas usado?" E ele falou: "Sim, Guga, eu acredito que deve ser dessa forma." Eu disse: "Certo." Jesus claramente ele dá um dom para os discípulos e esse dom ele se perpetua por todos os seus sucessores até chegar aos padres hoje. E os padres, com esse dom de perdoar pecados, podem usar a confissão e usam da confissão
para perdoar os nossos pecados. E por fim, para que a gente compreenda a confissão de uma forma magnífica, a gente precisa entender que a confissão não é um lugar de fracasso. Não, de forma nenhuma. Muitas vezes a gente pensa que eu vou na confissão e eu vou ter que me humilhar, e vai ser uma humilhação completa, falar para o padre tudo que eu fiz, mas na verdade não, meus amados irmãos. A confissão não é o lugar que se vai para sentir a derrota, muito pelo contrário. A confissão é o lugar que se vai após a derrota. Sim, depois de derrotados pelo pecado, nós precisamos da confissão para voltar à graça de Deus. Então a confissão não é um lugar de derrota, mas um lugar de vitória. Lugar esse em que a gente pode se reencontrar com a graça de Deus, que a gente pode se reencontrar com a misericórdia de Deus. E ouvir uma frase incrível, que muitas pessoas na palavra escutaram do próprio Jesus. E o padre, naquele momento, em persona Christi, ele olha para nós e diz: vá em paz, os teus pecados estão perdoados. Meus amados irmãos, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que Nosso Senhor tenha tocado o teu coração e que ao final desse vídeo você corra para um confessionário, porque Nosso Senhor te espera com a sua misericórdia, através desse dom que Ele derrama sobre os sacerdotes, para perdoar os teus pecados. Fica com Deus, meus irmãos. Deus é conosco.